Nosso entrevistado é o diretor da Faculdade de Economia e Administração, que é o Antônio Corrêa de Lacerda, economista largamente conhecido. Lacerda, qual a avaliação que você faz aí das políticas monetária, cambial e fiscal das últimas décadas? Pois é, Nassif, a grande questão é você utilizar um conjunto de políticas macroeconômicas que possam favorecer o desenvolvimento. Quer dizer, em última análise, o que é o desenvolvimento? A melhora da qualidade de vida das pessoas. E dada a dominância financeira, né, na condução das políticas econômicas no Brasil, especialmente nos últimos 30 anos, nós temos um conjunto de políticas macroeconômicas que muitas vezes atendem muito aos anseios do chamado mercado. Quando se fala em mercado, na verdade, é mais o mercado financeiro, né, que em geral aplaude com grande repercussão na mídia, mas nem sempre essas políticas elas atendem ao interesse da sociedade, né? Elas favoreçam o crescimento econômico, a geração de emprego, a melhora dos serviços públicos, né? Que poderiam se refletir, por exemplo, numa melhora do atendimento da saúde, da educação, diminuição da desigualdade. Então eu vejo que a contribuição que nós, na universidade, e particularmente da PUC, que tem uma visão crítica, é de apresentar alternativas de uma política macroeconômica voltada para o desenvolvimento. Tá. E como que seria o papel de cada um desse tripé fiscal, monetário e cambial? Pois é. O lado fiscal, por exemplo, envolve todo o conjunto de arrecadação, porque o Estado ele não gera recursos, ele extrai recursos da sociedade através dos impostos, taxas e contribuições que compõem a chamada carga tributária, né? E como esse gasto é utilizado. No Brasil, nós temos uma distorção que é o custo do financiamento da dívida, que é muito alto, né? Isso equivale, há alguns anos, chegou a 8% do PIB. Então, muitas vezes se denota o seguinte, não, o Estado brasileiro custa muito, 40% do PIB. Né? Em geral, o pessoal pega a carga tributária mais o déficit, né? Soma os dois, isso dá lá um número próximo de 40% do PIB. Só que nós somos campeões mundiais de encargos financeiros, então essa é uma primeira discussão. A segunda é que a busca do chamado ajuste fiscal, especialmente pós-2015, portanto já estamos falando do segundo mandato de Dilma, com o Levi na Fazenda, e que se repete, né, ao longo da gestão Meirelles-Temer, é de uma busca desenfreada pelo chamado ajuste fiscal, mas com recessão, quer dizer, com políticas que restringem o investimento público. Por consequência, derrubam a arrecadação. Exatamente. Então é um ajuste inviável, porque, na verdade, o conjunto de medidas que você toma, ele gera queda na arrecadação, então o resultado nunca fecha, em detrimento, em geral, da situação dos serviços públicos, maiormente saúde, educação, os programas sociais. Então há uma grande contradição. No ano passado foi aprovada uma emenda constitucional 95, que é a chamada do limite do teto de gastos, né? Que é uma grande incongruência, a nosso ver, né? Por quê? Porque, na verdade, o Estado, ao contrário do que diz a exposição de motivos que levou à aprovação dessa medida, não é como uma família ou uma empresa, né? Uma família ou uma empresa, diante da crise, tem que contrair seus gastos, porque ela não tem o papel do Estado. O papel do Estado é um compromisso social relevante, econômico também, e o Estado não pode abrir mão de fazer de exercer esse papel. E segundo, que o Estado tem um monopólio da emissão de dívida, emissão de moeda, né? Então o Estado não pode ser comparado. Aliás, o contrário. Na crise, o Estado tem que fazer um papel anticíclico. Lacerda, como estimar, digamos, o que é o nível bom de gastos do Estado em comparação com os efeitos na economia e o que é o nível demasiadamente laco, digamos? Pois é, em geral, né, o que alguns economistas liberais, né, mais ligados ao mercado financeiro fazem, é comparar o desempenho dos gastos, né, ao longo do tempo, mas raramente se faz uma relação custo-benefício. E levando em conta as condições brasileiras. Que condições são essas? Nós somos um país continental, com profundas desigualdades de renda, desigualdades regionais, onde minimamente se tem que manter uma estrutura, né, para atender essa população mais pobre, né? Nós vivemos uma grande contradição, entre elas a ausência de saneamento, por exemplo, né? Isso é gritante no Brasil, né?
50% quase dos lares brasileiros não têm acesso a saneamento básico. Então, na verdade, quando a gente compara esses números, né, a frieza desses números, precisa levar em conta o aspecto qualitativo, né, que leva em conta a qualidade dos serviços públicos. Então, o lado fiscal, ele aparentemente, muitas vezes é transmitido para a sociedade como algo muito técnico e tal, mas que, na verdade, tem muito de política econômica e de economia política, né? Porque ali é que você vai definir o uso dos recursos, né, e como eles são arrecadados. Né? Tá. Em relação à política cambial? Bom, o câmbio é o principal preço da economia, né? E tem sido recorrente também nos últimos 30 anos, só para a gente ficar no período mais recente, os governos, independente de partido, né, utilizarem a política cambial como uma linha auxiliar no combate à inflação. E o câmbio é algo que entorpece a todos, né? Porque todos nós gostamos de ir ao supermercado, comprar vinho barato, viajar para o exterior, fazer compras, né? Mas isso é quase que você fazer uma festa e pagar com cartão de crédito, né? A conta vem depois e vem com juros, né? E o que ocorre no Brasil é isso, quer dizer, nós não usamos, ao contrário de muitos países, né, que hoje são países desenvolvidos, como Estados Unidos, Alemanha, e Japão, e também novos industrializados como China e Coreia do Sul, como um instrumento de desenvolvimento, né? Então, o câmbio ideal é aquele que dê competitividade aos produtores locais, seja para concorrer com os importados, seja para exportar. Então, a política cambial adequada ao desenvolvimento é aquela que, contraditoriamente, não barateia as importações, porque isso é curto prazo, né? Mas que permite a viabilização dos investimentos, geração de emprego, renda, inovação no longo prazo. E isso significa estabelecer formas de controle sobre o fluxo de capitais. Fundamental, porque o fluxo de capital ele altera o nível do câmbio, né? Por vários fatores, diferencial de taxa de juros, né? Oportunidades especulativas. Então você tem que ter um Banco Central muito ativo e que crie regras para a movimentação de capital para evitar que você seja, vamos dizer, manipulado por interesses como de arbitragem. A arbitragem é essa manipulação, aposta no mercado futuro, né, que acaba afetando a taxa de câmbio de curto prazo. Lacerda, em relação à questão fiscal também, qual é a sua opinião sobre a progressividade da tributação? Você tem modos de tributar riqueza sem afetar a competitividade? Tem formas. O principal efeito que a gente pode ter aí é o imposto sobre valor agregado, e não em cascata, como muitas vezes ocorre no Brasil. Essa é uma primeira distorção que deveríamos corrigir mediante uma profunda reforma tributária, que é muito diferente do que está aparecendo por aí. Existem algumas propostas, sim, que avançam em alguns pontos, mas ainda são reformas muito tímidas, né? Então, o primeiro ponto é evitar cumulatividade. E segundo, é isso que você levanta da tarifa progressiva, quer dizer, você tem que usar o imposto como uma justiça social importante, né? Só para dar um exemplo banal, se você comprar o chamado carro popular, que é aquele de 1000 cilindradas, né? Os impostos embutidos chegam a 30%, 40% do valor final. E se você comprar um jet ski ou um helicóptero, né, o imposto agregado é cerca de 1/10 disso. Quer dizer, são distorções que nós temos enormes, né? Também não tributamos a lucros e dividendos, né, que é uma grande contradição. Não tributamos a propriedade, muito pouco, especialmente o imposto territorial rural, né, representa muito pouco. Não tributamos herança, né, que tradicionalmente são instrumentos arrecadatórios importantes. Normalmente o argumento que se usa para não enfrentar essa briga é que o potencial arrecadatório seria pequeno, etc. Mas até moralmente seria, né, correto você fazer uma profunda reforma tributária. Mas se for falar moralmente, se for falar potencial arrecadatório, a Bolsa Família tem um potencial de gasto muito pequeno também. Exatamente. Né? Exatamente. Né? Então, aliás, o nosso tema aqui não é política social, mas é bom registrar que com 30 bilhões de reais por ano, né, que é muito pouco do orçamento, você atende a 13 milhões de famílias, 51 milhões de pessoas, né, via Bolsa Família. Por isso que o Bolsa Família tem sido replicado em vários países, né, porque é um programa muito eficiente, né, em termos de gasto público e benefício que ele traz. Lacerda, em relação ao mercado de capitais e o financiamento de longo prazo também, essas políticas elas podem direcionar também a poupança para
esses prazos mais longos assim para infraestrutura? Podem. Isso é um potencial não aproveitado no Brasil, né? No Brasil, nós temos a seguinte distorção, né? Nós temos uma dívida pública que, em proporção do PIB, está crescendo, deve chegar a quase 80% a dívida bruta, mas o que chama atenção é o encargo sobre a dívida, ou seja, o juro que é cobrado, que é pago pelos títulos do Tesouro, né? Na dívida pública, são imensamente desproporcionais. Em qualquer país do mundo, não só do mundo desenvolvido, mas também em desenvolvimento, se eu for lá e comprar um título público, ou seja, uma dívida do governo, se eu quiser ganhar alguma coisa, eu vou ter que comprar um título de 10, 20 anos, e mesmo assim eu estou falando de 1,5%, 2% ao ano. Nos países desenvolvidos, esse rendimento às vezes é até negativo ou próximo de zero, atualmente, né? Mas em condições normais seria 1 a 2%. No Brasil, nós temos essa dívida pública muito atrelada à Selic, né, que é essa taxa de juros básica que é definida pelo Copom a cada 45 dias, atualmente em 7,5%, que vale para qualquer prazo. Então, se você comprar um título de curto prazo, você vai receber também uns 7,5%. Então, você criou essa cultura no Brasil que gera grandes distorções. Primeira distorção, custa muito para financiar a dívida, né? Em 2015, por exemplo, o Estado brasileiro pagou 500 bilhões de reais para financiar sua dívida. É meio trilhão de reais. Comparar com o Bolsa Família, foram 30 bilhões. Né? Segunda distorção, inviabiliza o mercado de crédito, porque os bancos se acomodam em emprestar para o governo, praticamente sem risco. Né? Então, todos nós que queremos acessar crédito, sejam empresas, sejam pessoas físicas, pagam um juro absurdo, né? Absurdo, quase que inacreditável. Quando você fala para um estrangeiro, por exemplo, que o juro é 200%, 400% ao ano, ele fala, não, como é que pode isso? Né? E um terceiro era exatamente esse ponto que você levantou, do mercado de longo prazo, mercado de capitais, né? Tanto o lançamento de ações, como as debêntures, né? Que são papéis para financiamento de empresas. Então, você tem um mercado travado no Brasil de financiamento que depende muito dos recursos próprios das empresas e depende muito de financiamento de banco público, né? Que atualmente, por questões fiscais e também por ideologia, né, por parte dos governos, acabam sendo restritivos, né? E não há um mercado substituto, né? Por isso que o nível de investimento hoje é cerca de 30% inferior ao que era em 2013. Quer dizer, há 3, 4 anos que nós temos queda sistemática do investimento, porque construção civil não reage, infraestrutura não tem grandes projetos, né? Máquinas e equipamentos também, a indústria com ociosidade acaba não caminhando. Lacerda, e em relação à política monetária e dívida pública, e em relação às reservas bancárias também, o que deveria ser mudado aí para reduzir esse impacto do juros da Selic sobre a dívida pública? Olha, entendo que nós deveríamos ter aí uma ação mais incisiva do Banco Central para buscar reduzir o spread bancário, né, que é a diferença entre a taxa de juro básica e a taxa de juro final é monstruosa no Brasil, né, e acaba limitando muito o espaço do crédito. Do outro lado, você tem o chamado empréstimo compulsório, que é aquilo que os bancos recolhem, né, junto ao Banco Central, que é muito elevado. Então, você deveria calibrar esses elementos e conseguir um pacto com os bancos, e aí não são muitos bancos, são 5 ou 6, né, porque o mercado é muito oligopolizado, lembrando que parte desses bancos são bancos estatais, a Caixa Econômica Federal. Que tiveram um papel, alguns anos atrás, para redução de spread também, papel indutor, né? Eles tiveram um papel importante. Hoje eles se acomodaram à média do mercado, né? E acaba gerando esse tipo de distorção. Então, você precisa de ter um Banco Central independente nesse sentido, quer dizer, ao contrário do que se prega, né, do Banco Central independente, quer dizer, hoje o Banco Central tem que ter independência para agir junto ao mercado, de forma a tornar a política monetária numa acepção mais ampla, de volta para o interesse geral, quer dizer, qual que é a função básica do banco, do sistema financeiro? É suprir os recursos, aproveitar a poupança acumulada para financiar as atividades, financiar os consumidores. No Brasil, a gente tem essa grande distorção. Né? Lacerda, em relação à questão da inflação e das metas inflacionárias, o que explica, digamos, essa inflação renitente? Câmbio, são as variações de preço de alimento? Nós temos fatores estruturais da inflação, né, que são muito relevantes. O primeiro deles é que somos um país desigual, né, e, evidentemente, qualquer movimento que você tenha de melhor distribuição de renda, como a gente teve na primeira década desse século,
significa elevação de salários. E salário, inevitavelmente, é custo, né? Principalmente se não for acompanhado da produtividade. Mas isso é plenamente absorvível, quer dizer, ao longo do tempo, se você tem uma economia crescendo, né, você vai convivendo com esse processo. Então, o Brasil tem uma inflação média muito parecida com os países em desenvolvimento. Tá. Né? Nós fizemos até um levantamento, foi até publicado e tudo, mostrando que em 10 anos, pegar 2006 basicamente até 2015, a taxa de inflação no Brasil é cerca de 6%, que é muito parecido com a África do Sul, com a Turquia, com a Índia, com a Rússia, ou seja, esses países baleia, né, que tem também em transição, né? Não vale comparar com Chile e Peru, por exemplo. Né? Tem gente que gosta de fazer a comparação, porque são países menores e com menores distorções também, né? Então, não tem tanto esse efeito estrutural sobre a inflação. E nós temos um defeito aqui que é a chamada indexação, essa cultura nossa de reajuste automático de preços, contratos, né? Então, tudo isso torna a inflação muito resistente. Este ano, especialmente, você tem uma queda muito grande da inflação, mas é uma queda sobre uma economia muito deprimida, né? Ou seja, não há espaço em função da recessão e agora da estagnação para repasse de preços. Você teve uma excelente safra agrícola que não depende só da competência dos agricultores, depende de fatores climáticos, né, também. E o terceiro, que foi uma valorização do real, né? Então, comparativamente a 2014 e 2015, o real hoje o dólar está mais barato. O fato da inflação ter ficado abaixo da meta é um erro do Banco Central. Claramente, quer dizer, você... Que explica em grande parte a recessão aí. Exatamente. Então, quer dizer, basta a gente imaginar o seguinte, hoje é uma inflação de 7,5%, com uma taxa de juros básica de 7,5%, apontando para uma inflação entre 3% e 3,5%, olhando os próximos 12 meses, nós estamos falando de um juro real próximo de 4% agora. Quer dizer, contra zero até negativo em vários países. Por isso que a gente continua no topo do ranking dos principais taxas de juros, o que mostra que é um equívoco, né, da política monetária. Quer dizer, parece que no Brasil existe um senso comum de que o Banco Central só revela independência ou acerta quando eleva a taxa de juros, né? Mas isso também é um erro, uma inflação abaixo do mínimo, né, da meta de inflação. Quer dizer, lá na Europa e Estados Unidos acenderia luz amarela aí. Totalmente, né? Outra coisa é que a gente, quer dizer, no debate, é um debate interditado aí sobre as metas de inflação, porque isso foi lá implantado em 99 e atendia uma determinada necessidade naquele momento. E não houve-se qualquer aperfeiçoamento de lá para cá. Quer dizer, nós continuamos trabalhando com índice de inflação cheia, com o horizonte do ano em curso, no máximo 12 meses, né? Enquanto que a gente deveria aperfeiçoar isso. Quer dizer, na verdade, vamos trabalhar as questões de indexação, vamos estender um pouco esse horizonte, porque qual é o problema de você ter essa visão muito de curto prazo? Como em 2015, né, que houve uma aceleração da inflação, mas aquilo não foi demanda, né? Foi choque de preço. Então, né? e os juros atendem especificamente a inflação de demanda, né? Isso, né? Então você toca juros para qualquer tipo de inflação. Então parece aqueles remédios que são vendidos por alguns camelôs para todos os males, né? Então é a panaceia, quer dizer, serve para tudo. E é aquela loucura que a inflação bateu mais de 10, mas era provocada por reajuste de tarifas, câmbio, né, coisas muito pontuais que deviam ter um tratamento muito específico. Você subiu o juro a 14,5% e demorou para reduzir, né? Então isso elevou a dívida pública, isso jogou a economia na maior recessão da história, travou o mercado de crédito, né? Então é terrível isso, né? Tá, gostaríamos de agradecer então ao professor Antônio Corrêa de Lacerda aí por esse depoimento à plataforma Brasilianas GGN PUC. Muito obrigado, Luiz da Silva, satisfação.